Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre medo. Antes eu vou estar lendo Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. A minha Bíblia diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho em um monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pela onda do mar, porque o vento soprava ao contrário. Versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, ou tende bom ânimo, sou eu. Não tenha medo. Aí Pedro perguntou no versículo 28, Senhor, és tu? Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse, venha, respondendo ele. Então Pedro saiu do barco andando sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Até aqui, irmãos. Então, o que eu gostaria aqui de passar para os irmãos é a confiança que Jesus pede para que tenhamos nele. Então, às vezes o medo nos afasta de confiar no nosso Deus. Então, Jesus Cristo pediu para que tivéssemos bom ânimo e coragem para a nossa caminhada, a nossa jornada. Então, da mesma forma, eu acredito, foi o que ele falou para os seus discípulos, isso serve como um exemplo para nós. Às vezes estamos num barco, a ponto a submergir, a afundar, mas Jesus está ali para nos ajudar. Mas o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre medo é que, de alguma forma, todos nós temos medo. Um tem medo de perder o emprego, outro de decepcionar, outro medo de fracassar, outro medo de se machucar, medo de cair. De alguma forma a pessoa tem um medo. Medo de pegar alguma enfermidade, medo de perder algum parente, algum ente querido, bem próximo. Isso faz parte da nossa natureza. Mas Deus tem nos ensinado de que modo devemos agir contra o medo. E que favor também às vezes o medo nos fornece. O medo às vezes nos faz voltar atrás, não deixa irmos adiante. Isso é um grande confronto que temos assim entre nós. Não ir adiante, ainda mais nós, os cristãos, porque nós devemos continuar a jornada e não voltar para trás. Então, há alguns pontos que o medo ele pode fazer conosco. Então, nós pegamos algum exemplo da Bíblia, como os hebreus no Egito. Então, eles saíram da terra do Egito, então eles passaram a ir embora e sentido a Canaã, mas um grande exército veio para tentar capturá-los, ou até mesmo matá-los. Então havia um grande mar, então eles não poderiam ter por onde escapar. Então Deus assim providenciaria o escape para eles, mas eles têm tido grande medo. Mas o Senhor tem assim depois livrado cada um deles. Então a gente vê o que o medo transforma.
em briga, em reclamações, que eles não queriam ter saído do Egito. Bom, continuando, irmãos, a Bíblia nos diz que o medo é um sentimento natural. Então nós passamos a entender que esse é um sentimento natural, ele pode nos paralisar, levar a decisões erradas, e às vezes o medo ele pode nos ajudar em algo. Depois a gente vai ver o que ele pode até nos ajudar. Mas ele nos paralisa, e se paralisar a gente não consegue ir adiante, a gente não consegue tomar decisões acertadas, mas sim decisões erradas em nossas vidas. O medo, se ele tomar conta de nossa vida, nos paralisar, nós não conseguiremos ir até Jesus. Como eu li o versículo lá em Mateus capítulo 14, Pedro pediu para que fosse até Jesus. Jesus permitiu, venha. Então, quando aquela grande onda começou a fazer barulho, aquele vento, ele passou a olhar para essa situação. Então, ele passou a ter muito temor de novo. Então, é o que Deus nos ensina, né? Para que a gente confie em Deus totalmente. Nós vemos algum exemplo também na Bíblia que o medo faz nos evitar certo mal, de você matar ou roubar ou fazer qualquer mal para uma pessoa. Em Provérbios 8:13 diz que o temor do Senhor é odiar o mal. Então, temer ao Senhor é odiar o mal. Então, quem teme ao Senhor odeia o mal. E nós, por sermos cristãos, seguidores de Deus, de Cristo, nós devemos abominar, odiar o mal. Não aceitar nada que vem do mal. Mas que alguém tenta fazer alguma coisa para prejudicar uma outra pessoa, a gente não vai aceitar. Porque isso não está fazendo parte dessa nossa nova natureza, dizendo assim, espiritual. Então, por causa da queda do pecado, o medo passou a tomar conta. O medo que faz a gente chegar à destruição. Agora, quando a gente tem a nova natureza espiritual em Cristo Jesus, a gente passa a não ter medo. Porque o amor de Deus, ele está sobre nós, então esse amor expulsa todo o medo. Irmãos, nós vemos também que o medo nos leva a Deus. O rei Davi, ele disse que quando ele tiver medo, ele confiará em Deus. Isso está em Salmos 56, capítulo 3 e 4. Então, muitos têm perseguido naquela época o rei Davi. Então, ele tem tido medo de talvez ou morrer ou ser escravizado, de alguma forma teve medo. Embora ele é um homem bastante lutador na época, ele poderia juntar seus exércitos e sair destruindo, mas ele preferiu confiar em Deus. Então, quando o medo o abatia, ele confiava totalmente em Deus. O medo, ele se torna ruim, como eu disse para os irmãos, é quando ele nos paralisa. Então, não sabemos o que vai acontecer, e se ficarmos preocupados a todo momento, isso vai nos paralisar. Então, certamente a gente vai ficar paralisado e a gente não vai ter ação nem para chegar até Deus. Então, a gente vai ficar como Pedro no barco. Então, ficaremos assustados, ficaremos com medo. Então, nós não conseguiremos ir. Ou estaríamos agindo como Pedro, né? Em Mateus 14, 28 diz assim: Se és tu, Senhor, Pedro dizendo, manda ir ter de encontro sobre as águas contigo. Aí Jesus diz, venha, ou seja, venha sem medo. E ele foi, então ele foi submergindo porque ele ficou preocupado com aquele balanço, aquela agitação do mar e com os ventos muito fortes. Então o olhar dele se desviou. Então ele passou a não ter mais aquela confiança no Senhor. Isso pode acontecer com a nossa fé. A gente dizer, olha, tenho a fé em Deus, você está seguindo. Então, quando vem qualquer situação em nossa vida, a gente perde esse foco. Então, a gente tira o olhar de Cristo, tira essa confiança. Isso nos faz
se envolver com grande medo, isso nos faz até o ponto de paralisar. Ou seja, quando você está paralisado espiritualmente, você não consegue confiar mais em Deus. Por mais que você queira, mas você não tem forças. E é isso que tem levado muitos à destruição, a sofrimento e até desviar, assim, ou abandonar a caminhada por algum tempo. Então a gente precisa sempre confiar em Deus. Então, nós vemos também que o medo causa desespero. Então, esse desespero pode também nos paralisar. Então, como vencer o medo? Né? E como confiar em Deus? Aí nós pegamos algum exemplo, um ponto, né, na Bíblia, né, que são bem simples e que às vezes a gente pode estar lendo sempre, né? Então, em Filipenses capítulo 4, ele diz assim, a partir do verso 6: Não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus a vossa petição, pela oração e pela súplica, com ação de graça. Então, a nossa ansiedade, isso nos leva a se afastar de Deus. Se a gente estiver muito ansioso, e a ansiedade traz medo, traz preocupação, isso faz nos paralisar. Irmãos, também é importante nós notarmos que lá em 1 João, no capítulo 4, a partir do verso 18, diz assim: No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Então, de onde vem essa força? Ela vem de Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Então, quando nós nos convertemos a Deus, então a gente sabe que nós temos do amor de Deus em nós. Então nós passamos assim, a andar com confiança em Deus. Essa é a fé que nos une a Deus, nessa confiança, não pelos nossos próprio mérito, quando a Bíblia diz aqui, aquele que tem medo não está aperfeiçoado em Deus. A Bíblia não está dizendo para você ser perfeito, não cometer pecado nenhum, para que o medo saia de você. Não, esse aperfeiçoar é o amor de Deus que está sobre nós. Quando nós voltamos para o versículo 13, diz assim: Sabemos que permanecemos nele, em quem? Em Deus, em Cristo Jesus. E ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Então, veja só, o amor que João tinha por Deus, então ele não tinha medo, ele passava a ter confiança, porque ele aprendeu disso de Deus na sua jornada. Então ele deixa aqui bem claro, continuando, Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Então, ou seja, é uma confiança total, porque é uma ligação entre pai e filho, entre pecadores e resgatados. Versículo 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, por causa de Deus, não por causa de nós. Lembra como eu disse? Não adianta a gente falar assim, não, eu preciso estar perfeito para que eu não tenha mais medo. Não, você precisa estar ligado em Deus para que dá bom fruto e, né? Então, por isso que nós passamos a estar aperfeiçoado, porque nós recebemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E a confiança nele é que nos faz lançar o medo fora. Ele diz assim, ó, para que no dia do juízo tenhamos confiança em Deus, porque neste mundo somos como Ele, porque Ele nos resgatou, semelhante, né, ao andar de Cristo, a confiança dele. No versículo 18, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Então aqui o medo que muitos têm é de ser lançado ou ser condenado ao inferno, mas quando você está ligado em Cristo Jesus, você perde totalmente esse medo. Então a confiança em Deus que nos dá a condições de irmos além dessa jornada, porque Deus está conosco. Então, primeiramente, Deus nos amou. E esse amor de Deus que lança o medo fora, porque não há condenação para nós. Então, se não há condenação, as outras coisas ficam mais simples para andar diante de Deus.
Embora nós sabemos que o medo vai vir a todo momento, porque nós somos pecadores, então nossa carne está mais tendenciosa assim a ter medo, a se esconder. Mas Deus quer que a gente vá até diante dele confiando, seja qual for a situação. Que Deus nos abençoe.